Olá, tudo bem? Eu sou a Tati Mística. Esse é mais um vídeo com as energias do tarô para essa semana que vai do dia 11 ao dia 17 de maio de 2026. E eu quero agradecer muito a sua presença aqui comigo, que para mim é uma honra. E quero dizer que essa leitura de tarô é para você, independente do signo que você tenha, porque eu entendo que se você chegou até aqui é porque essa mensagem do tarô precisava chegar até você, tá bom? E também quero te lembrar, por favor, não esqueça de curtir esse vídeo, porque me ajuda muito a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Se você ainda não segue o canal, segue aqui e ativa o sininho, que assim você não perde nenhum dos meus vídeos, que eu solto vídeo toda semana com as energias do tarô para cada semana de cada mês e também os vídeos com a leitura aí para cada um dos meses, para você sempre se programar, sempre entender aí como agir melhor a cada momento da sua vida, tá bom? E, é claro, cogita ir lá no Instagram e me seguir por lá no @tati.mística, que eu vou amar ter você comigo lá, tá bom? E agora vamos para a nossa leitura de tarô para essa semana do dia 11 ao dia 17 de maio de 2026. Vamos lá? Interessante! Vamos lá falar sobre esse arcano que saiu aí para essa semana. Então, temos aqui como arcano da energia preponderante para essa semana o Rei de Espadas. Muito legal, gente. Inclusive, se você ainda não assistiu o vídeo com as energias para esse mês de maio, eu sugiro que você faça, porque inclusive vai fazer muito mais sentido para você ver as energias para essa semana, porque lá no mês de maio saiu a energia do arcano a força, né? O arcano número 8, a força, que vai pedir aí muito jogo de cintura da gente, né? Lidar com as adversidades da vida de um jeito mais estratégico, sem força bruta, mais no jeitinho. E quando a gente fala do Rei de Espadas, vem um pouco dessa energia também, de um jeito diferente, é claro, mas vem também um pouco dessa tônica. Então é um indicativo que essa semana a gente vai ter aí muito propício para a gente a questão do mental, porque quando a gente fala de naipe de espadas, a gente está falando tudo que rege o campo do mental, a comunicação, né? Então, é uma semana que vai estar aí mais propícia para a gente desenvolver esses assuntos. Pode ser que a gente tenha aí algumas batalhas essa semana aí para resolver, que já estão vindo aí desde o mês de abril, né, gente? Eita ferro! Então, mas vamos lá, pelo menos agora a gente tem a energia do rei, né, para ajudar a gente. O rei é aquele que domina os assuntos do naipe. Então, quando a gente fala do rei de espadas, é a pessoa que mais tem domínio desses assuntos do mental e da comunicação. Então, o que isso quer dizer? É uma semana que vai ser boa para a gente ter um pensamento mais objetivo para as coisas. Tudo que vier acontecer nessa semana, seja adversidade ou não, tá? Enfim, não é que tem que acontecer algo que é complexo, que a gente precisa resolver. Não é assim também. Às vezes pode ser para você uma semana super ok, entendeu? Mas é uma sugestão para essa semana que você lide com os acontecimentos da semana de uma forma bem objetiva. Então, uma semana que a gente vai poder se apropriar dessa energia para ser mais objetivo, para ter um pensamento mais estratégico, para lidar com as coisas de uma forma menos emocional e um pouco mais racional, né? Afinal de contas, o Rei de Espadas ele vai ter essa questão bem racional envolvida. É claro que não é interessante a gente ser 100% racional, né, gente? Porque senão corre o risco da gente se passar por aquela pessoa que é curta e grossa, né, que já chega chegando, né, indo tão direto ao ponto que atropela um pouco as coisas. Então também não é por aí. A gente sempre tem que botar o fator emocional na equação, considerando inclusive que na semana anterior saiu a energia da Lua, né, o arcano 18, né, o arcano maior 18 do tarô, que é a Lua, que vai falar justamente sobre a gente ter um mergulho nas emoções. Aí é bem emocional. Então a gente saiu de uma semana super emocional e partiu para uma semana super racional. No meu entendimento, nos meus insights, eu entendo que ninguém gira uma chavinha e é uma coisa e vira outra absolutamente diferente. Então a gente ainda está carregando da semana anterior uma
um resquício dessa coisa mais emocional. Mas o que o Rei de Espadas está pedindo para a gente é, ó, agora, essa semana, vamos tirar, né, um pouquinho dessa coisa super emocional e vamos trazer o racional para a equação. Então, vamos dizer aí que a gente pode, nessa semana, ao invés de ser 100% mergulhado no emocional, a gente deixa ali um resquício de uns 30% emocional para embarcar pelo menos uns 70% racional, né? Então, precisa ter essa dose aí de carinho para a gente saber lidar com as coisas de uma forma um pouco mais amigável, mas tendo em consideração, levando em consideração esse lado mais racional. Então não é para viajar na maionese essa semana, ficar conjecturando coisas, ficar embarcando em paranoia, entendeu? Não, nessa semana não, entendeu? Aliás, nunca é bom a gente embarcar em paranoia, né? Então essa semana é para a gente ter foco no momento presente. Você está aqui agora. O que passou é passado, já foi. O que é futuro ainda vai acontecer. Então, assim, é claro que a gente tem as coisas do passado, é claro que é importante a gente elaborar dentro da gente as coisas que já aconteceram, ficar em paz com o que aconteceu na nossa vida, mas é justamente isso, é estar em paz com o que aconteceu e não ficar ruminando, ficar sofrendo com o que aconteceu, porque sofrer e ficar ruminando essas coisas não vai fazer aquilo que passou mudar. Aquilo já aconteceu, é como é. O que faz isso ser melhor é a gente elaborar essas coisas que já aconteceram dentro da gente, né? Fazer essa elaboração, aprender a lidar com tudo que passou de um jeito melhor, para que isso não seja um fardo, não seja um problema na nossa vida presente. Né? E o que vai acontecer, gente, ainda vai acontecer. É claro que é super importante, interessante a gente desejar que coisas aconteçam, ter um objetivo a ser alcançado. Então a gente projeta para o futuro aquilo que a gente quer que aconteça, como a gente quer que aconteça, mas a gente não tem controle sobre nada nessa vida, né? Embora o rei vai trazer um pouco essa coisa de controle, então eu diria que no lado negativo é bom a gente não se deixar levar por essa necessidade de controle. Não é uma boa, porque na vida a gente não controla absolutamente nada, a gente consegue imaginar possíveis cenários, tentar se preparar para eles, mas também quando a gente vai nisso, numa posição de exagero, a gente entra na coisa da ansiedade, de querer controlar todas as milhares de variáveis que possam vir a acontecer, sendo que, gente, 99,9% delas não vão acontecer nunca. E aí você ficou lá sofrendo por antecipação. Então, o que é o melhor disso? É não ficar no passado e nem ficar no futuro. É ficar aqui, no momento presente, porque é o que você tem. É só o que você tem, entendeu? Trabalhe com fatos. Não fica elocubrando. Ah, se fulano falar não sei o quê, se Beltrano quiser sei lá o quê, ah, se acontecer. Entendeu? Fatos, fatos. O que você tem na mão? O que você tem hoje? Ah, é isso e isso. Então é com isso que eu vou trabalhar. Entendeu? Então, pensamento prático, objetivo, raciocínio lógico, estratégico. Essa é uma semana para você se utilizar dessas energias para lidar com a sua semana de uma forma melhor. E, muito importante, o Rei de Espadas, ele também vai dominar o quê? Os assuntos de comunicação. Então, uma ótima semana para você se comunicar, para você expor o que você está querendo, trocar ideia, tem aquela conversa que você precisa ter com aquela pessoa, esse é um bom momento para isso. Lembrando, bota aquela dosezinha do emocional ali no meio, que se for 100% racional, vai ser curto e grosso, não vai ser legal. Então, tudo é equilíbrio nessa vida, inclusive, se você conhece um pouquinho de tarô, se olhar bem para esse Rei de Espadas aí, ele é bem parecido com a carta da Justiça, que é um dos arcanos maiores do tarô. Então, o que isso nos remete? Equilíbrio, gente. Ser justo com os outros, justo com você, buscar o equilíbrio. O ganha-ganha é bom para o outro, é bom para mim, é bom para todo mundo fica feliz, ótimo. Então é muito mais para o lado da conciliação, da mediação. Mesmo que eu não atinja meu objetivo 100%, mas se eu atingir uns 80%, isso é o suficiente para o outro também ficar feliz. Porque se eu atingir 100%, o outro vai ficar triste, mas se eu atingir 80%, o outro ficou feliz, então eu já tenho um ganha-ganha. Então,
valeu a pena, entendeu? Então, ir muito mais para esse lado da conciliação, da mediação, vamos equilibrar os pratinhos, nos comunicar, porque a semana tá boa para isso, e evitar ser curto e grosso, evitar ser muito pão, pão, queijo, queijo, entendeu? Vamos também aí sendo estratégico. Acho que essa é a maior questão para essa semana, buscar ser estratégico, entendeu? Então, espero que essa leitura dessa semana tenha feito muito sentido para você, que te ajude muito a levar aí os seus dias de uma forma melhor, com mais assertividade, fazendo melhores escolhas, tá bom? Se isso reverberou para você de um jeito legal, comenta aqui que eu vou adorar saber, quero interagir com você aqui nos comentários. Se esse conteúdo foi importante para você, não deixa de compartilhar com aquela pessoa que você sabe que pode gostar desse vídeo também. Se ainda não está seguindo o canal, tá esperando o quê? Vem aqui, clica em seguir, ativa o sininho, porque eu boto vídeo toda semana para você aqui. Curte o vídeo também, tá? Não esquece não que isso me ajuda muito, tá? E querendo ver mais conteúdos que eu solto aí nas redes, me segue lá no Instagram, no @tati.misca, que eu vou amar muito ter você lá comigo, tá bom? Muito obrigada por ter estado aqui comigo. Um beijo!